Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, lá no livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. O tema da mensagem é: Deus mesmo busca as suas ovelhas. Deus mesmo busca as suas ovelhas. Não é o pastor que busca, não é a oração do pai, da mãe que busca, é Deus mesmo. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Encontraram todos, irmãos amados? Então eu vou ler, tá? Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-la-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com justiça. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, que bom que nós conseguimos estar aqui nessa noite, meu Deus. Quantos irmãos estão agora desejosos de estar aqui, querendo ouvir a Tua voz, querendo louvar o Teu nome, adorar o Senhor, mas foram literalmente impedidos devido às consequências do protesto que se faz nessa cidade. Mas nós que chegamos aqui, te damos graça, te damos glória. O Senhor quis assim. Foi da tua vontade que nós chegássemos a esse santuário, a esse templo, para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus pequeninos, fala às ovelhas do teu rebanho. Usa-me como teu pastor, como teu servo, como teu atalaia, como teu profeta. Dá-me inspiração e sabedoria para que eu possa proclamar as boas novas do teu reino, para que eu possa pregar a tua palavra, a palavra que o Senhor iluminou os meus olhos para que eu pudesse compreendê-la, mas que eu possa pregá-la com verdade, porque somente assim o teu nome é glorificado. Somente assim a tua igreja se torna uma igreja madura, um povo que será sempre sal da terra e luz do mundo. Eu te peço em nome de Jesus, porque a minha suficiência vem de ti. Em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, o amor de Deus pelo seu povo é um amor tão grande, é um amor tão intenso, que mesmo o pecado de Adão, tendo nos matado, isso aqui é uma metáfora, tendo espalhado as suas ovelhas, os seus filhos, por lugares de trevas e de escuridão, o próprio Deus vai e busca. Ele não mandou um intermediário. Ele mesmo, o pecado de Adão, nos matou e Deus veio e nos deu vida outra vez. Olha que amor tremendo Deus tem pelo seu povo. A ovelha, ela pode estar nesse mundo dominada pelos vícios, álcool, drogas, cocaína,
maconha, ela pode estar na prostituição, a ovelha pode ser um homossexual, um bandido, um traficante, seja o que for, mas no tempo de Deus, o próprio Deus a busca, o próprio Deus a liberta, o próprio Deus vai e lhe dá vida outra vez. Por isso que nenhuma ovelha se perde. Jesus disse: eu deixo as 99 no aprisco e vou em busca da que se perdeu até encontrá-la. Pode estar desgarrada, pode estar dentro de um centro de macumba, pode estar numa idolatria perversa, pode estar participando de uma seita oriental, pode fazer parte do islamismo, pode ser um budista, mas se é ovelha, no tempo de Deus, ela será resgatada pelo próprio Deus. O próprio Deus, como bom pastor, a trará de volta para o aprisco. Aleluia. Por isso que a chamada de Deus é irresistível. Por isso que quem é ovelha, sabe, desenvolve um senso de gratidão a Deus muito grande. Porque você já imaginou o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, ter ido buscar você onde você estava? Ter ido me buscar onde eu estava? Onde é que você estava quando Deus te buscou? Onde é que nós estávamos? O Deus bendito, o Deus que criou todo o universo, o Deus que é santo, 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 o Deus que é o todo-poderoso, Ele mesmo foi lá e buscou a gente. Diga glória a Deus por isso. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Você lembra de Efésios capítulo 2, versículo 1? Paulo disse à igreja, Efésios capítulo 2, versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, nós não tínhamos nenhuma possibilidade de sermos salvos. Nós estávamos condenados ao inferno, meu irmão. Mas Deus veio de lá graciosamente e nos deu vida. Nos deu vida. Jesus, ele disse assim no livro de João, capítulo 10, versículo 27 e 28. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha, as minhas ovelhas ouvem, obedecem, se submetem. Eu as conheço. Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome. E elas me seguem. Aí no versículo 28, ele disse: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Uma vez nas mãos de Jesus para sempre. Irmão, isso é um privilégio que poucas pessoas na face da terra desfrutam. Primeiro, ter sido buscada pelo próprio Deus. Segundo, ter recebido de Deus vida outra vez quando estava morto, condenado ao inferno. Segundo, Deus lhe imputou o dom da fé para que ela ouvisse a palavra e cresce. Segundo, ele disse: olha, eu lhe dou vida eterna, jamais você vai morrer eternamente e ninguém te arrebata mais das minhas mãos. E aqui no versículo 4, do mesmo capítulo 10 de João, versículo 4 e 5, ele disse: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, quer dizer que tem umas que não lhe pertencem, ele faz sair todas que lhe pertencem, as que não pertencem, ele não faz sair, fica lá presa nas trevas. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Ele faz sair desse estado de morte espiritual para um estado de vida eterna. Ele faz sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Todas as que lhe pertencem. E olha que coisa maravilhosa. E vai adiante delas. E elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Isso é tremendo. E aqui adiante ele é categórico. De modo nenhum seguirão o estranho, porque não reconhece a voz do estranho. O que é reconhecer a voz de Jesus? Elas me seguem porque me reconhece a voz. É ouvir a palavra, crer e praticar. Quem ouve, crê e pratica, lhe reconhece a voz. Quem ouve este evangelho da graça de Deus e o pratica, ouviu a voz de Jesus e o seguiu. É isso que ele está dizendo aqui. Quem ouve um falso evangelho,
ou quem ouve esse evangelho verdadeiro aqui e não pratica, está dando ouvidos à voz do estranho. Não é de Deus, não pertence a Deus. Pode estar no nosso meio, pode ter Bíblia, pode usar saudações religiosas, pode fazer o que for, mas não é de Deus. O que prova que é de Deus é isso aqui, ó. Elas me reconhecem a voz, elas ouvem a minha palavra, elas creem, elas colocam em prática. Diga glória a Deus. No versículo 14, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Olha, Jesus não é o mau pastor, ele é o bom pastor. E por ele ser o bom pastor, é que nenhuma ovelha se perde. Se uma única ovelha se perdesse, ele seria o mau pastor, mas ele é o bom pastor. Há uma intimidade plena, né, entre o pastor, o bom pastor que é Jesus, e as suas ovelhas, entre as suas ovelhas e o bom pastor. Há uma simbiose, há uma intimidade perfeita. Agora, para isso, para ser ovelha, para ter essa intimidade com ele, é necessário que a pessoa tenha nascido de novo. Não tem outro jeito. Aqui no livro de João, capítulo 3, lembra aquele episódio quando Nicodemos foi procurar Jesus? Nicodemos, que era um dos principais dos judeus. Então, no capítulo 3 de João, versículo 1, olha o que diz. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de... Olha quando a pessoa não nasce de novo, como é o problema. Um dos principais dos judeus, uma das principais autoridades religiosas de Israel, um dos principais líderes da religião judaica, mas ele só via Jesus como um mestre, vindo da parte, tu és um mestre, como tantos outros que haviam lá em Israel. Não consegue enxergar que Jesus é Deus. Então ele continuou: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Não, Deus não estava com ele, ele era Deus, ele é Deus. Amém? Aí Jesus respondeu a ele e disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se a pessoa não nascer de novo, ela não tem visão espiritual, ela não tem atitudes espirituais, ela não tem nada. Não tem nada, está aqui. Se alguém é alguém, qualquer pessoa. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí o Nicodemos perguntou: Senhor, como pode um homem nascer sendo velho? Olha o que é que ele entendeu por nascer de novo. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Pensou que era o cara voltar para a barriga da mãe e nascer de novo. Então, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode enxergar Jesus como sendo o único e soberano Deus, não pode ver a verdade. Se não nascer de novo, não pode ser uma pessoa perdoadora. Se não nascer de novo, não pode ser uma pessoa misericordiosa, não pode ser uma pessoa íntegra. Não pode, em hipótese alguma, apresentar o fruto do Espírito. Pastor, como é que é fruto do Espírito? Por exemplo, qual é o fruto do abacateiro? Abacateiro produz o quê? Qual é o fruto do coqueiro? Do cajueiro? Da bananeira? E qual é o fruto do Espírito? O que é que o Espírito Santo produz? Quando o Espírito de Deus é plantado na nossa vida, que fruto ele produz? Vamos em Gálatas. Vamos em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é, olha, o fruto, não são os frutos do Espírito, é um só. É como você pegar uma laranja, aí tem aquela casca grossa de fora, você tira aquela casca, aí fica uma pelezinha branca, né? Você tira aquela pelezinha, começa a aparecer os gomos da laranja. Aí você separa os gomos,
Você abre cada gomo daquele, tem uma película bem fininha. Dentro tem uma porção de gominhos pequenininho. Quando você estoura aquele gominho pequenininho, é que está o suco da laranja. Mas aquilo tudo junto forma o quê? Um fruto. Aí então ele diz, o fruto do Espírito, continuando, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quem não é ovelha de Jesus Cristo, irmão, nunca vai nascer de novo, nunca vai apresentar essas virtudes aqui. Nunca vai ter um caráter que manifeste essas virtudes de Deus. Para quem é cabrito, isso aqui é absolutamente impossível. Pode frequentar cultos, pode ouvir a palavra da verdade, pode fazer seminário, pode tirar nota 10 em tudo quanto é prova, mas a única coisa que essa pessoa poderá apresentar serão as obras da carne. Não pode apresentar outra coisa. O que é que são as obras da carne, pastor? Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria. Aí ele sentiu que se continuasse ia passar uma noite inteira falando, né? Aí ele diz, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não pode herdar o reino de Deus. Por quê? Porque não nasceu de novo, porque não tem o fruto do Espírito. O que prova que uma pessoa é de Deus, o que prova que uma pessoa é predestinada, não é ela dizer eu creio em predestinação. Não é ela dizer abençoado, pedra que vive. Isso aí qualquer um pode dizer. O que prova é quando ela apresenta o fruto do Espírito. Se não apresenta o fruto do Espírito, mas apresenta as obras da carne, não é de Deus. Tem nada a ver com Deus, absolutamente nada. Por isso que a gente tem que ficar sempre alerta, muito alerta, viu? Para que a gente não venha achar que é de Deus e isso é do diabo. Então examine a si mesmo. Uma pessoa de Deus não pode viver na prática do pecado. Uma pessoa de Deus não pode viver apresentando as obras da carne. Porque senão não é de Deus. Está ouvindo a palavra, está sendo ensinado, está sendo instruído pelo Espírito Santo e continua praticando essas coisas aqui. Continua se prostituindo. Não pode ver uma mulher que dá em cima. Não pode ver um homem que dá em cima do homem. Não, pastor, sabe o que é? É que eu tenho os meus hormônios, hormônio não, como é que eu... Não, fugiu a palavra. Hã? Não. Mas não importa, daqui a pouco eu lembro. Não? Eu tenho a minha testosterona muito ativa, sabe? E você acha que a minha é baixa? Você acha que você é o bambambam? Você acha que você é o machão? Não. Todos aqui são tão macho quanto você. Agora, quem é de Deus, domina os seus impulsos. Quem é de Deus, meu irmão, não se sente mais atraído por essas coisas. Eu não consigo entender a pessoa dizer que é de Deus e dizer, não, é que eu não posso ver uma mulher. Ué, e eu não vejo tantas mulheres? Eu ando, eu viajo, eu pego avião, converso com mulher, sento do meu lado, puxo assunto, sabe, desço, vou, e sozinho. Eu não me sinto atraído para isso. Eu não me sinto impulsionado para ir se prostituir, para ir trair minha mulher, para ir adulterar. Não me sinto. Absolutamente tranquilo. Passo 15 dias aqui longe da minha mulher, longe dela. Você pensa que eu fico subindo pelas paredes? Eu não fico subindo em parede nenhuma. Isso é vergonhice, rapaz. Subindo pela parede, eu sou lagartixa. Negócio de subir pela parede. Pô, então a pessoa tem que definir
Ou ela é de Deus ou ela é do diabo. Ou tem o Espírito de Deus ou tem o Espírito do Santo. Porque não pode, está aqui escrito. Tem uma coisa interessante, que é um exemplo clássico de tudo que eu falei até agora, que é quando Jesus chama os seus discípulos. Por isso que eu digo que a chamada de Deus é irresistível. Abra no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13 em diante. Olha que coisa interessante isso aqui. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Ok? Vou ler. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônio. Eis os 12 que ele designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Chamou André, chamou Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Eu pergunto, Jesus chamou os que ele mesmo quis, chama 12 homens, dentre esses 12 homens estava Judas Iscariote, que foi quem o traiu, está aqui o texto. Eu pergunto, será que Jesus não conhecia Judas? Conhecia ou não conhecia? Conhecia. E exatamente por conhecer Judas, é que ele chamou Judas. E colocou Judas ali no meio dos 12. Mais adiante, olha como ele conhecia. No livro de João, João capítulo 6, versículo 70, Jesus perguntou: não vos escolhi eu em número de 12? A turma deve ter balançado a cabeça. Sim, claro, somos 12, só nos escolheu em número de 12. Aí Jesus disse: contudo, um de vós é diabo. Referia-se eles a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Por que ele chamou? Porque Judas era filho do diabo. Havia uma profecia que dizia que Jesus, como Messias, como Cristo, teria que ser traído por uma pessoa que ia desfrutar da sua intimidade, que estaria ali no seu círculo mais restrito de convivência. Havia essa profecia. Aqui no Salmo 41, vamos lá, abra lá. Salmo 41, versículo 9. Olha o que diz. Isso é um salmo profético. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então essa profecia tinha que se cumprir. Jesus não podia ser traído por qualquer um daquelas multidões. Tinha que ser traído por um amigo íntimo. Alguém que privava da sua intimidade. Alguém que comia do seu pão, que sentava na mesma mesa, que convivia com ele. Então, Jesus chamou Judas, porque só um filho do diabo podia desempenhar esse papel aqui. Você vê, Judas esteve ao lado de Jesus, 3 anos de ministério. Judas teve o privilégio de ouvir Jesus pregar o sermão da montanha. Ele viu Jesus andando por sobre as águas. Esse homem aqui viu Jesus ressuscitar Lázaro, viu Jesus curar cego, viu Jesus curar paralíticos, viu como Jesus ensinava coisas profundas do Pai, viu Jesus falar sobre amor, e no entanto, não mudou em nada. Continuou o mesmo Judas que era antes, não houve mudanças. Você sabe o que é que a Bíblia diz? Que ele roubava as ofertas. Vamos lá, João capítulo 12, versículo 6. Quando Maria quebrou aquele bálsamo caríssimo, né? Aí eles, que absurdo, para que fazer um negócio desse? Não precisa isso é um exagero. Podia se vender esse perfume por 300 denários e se distribuir aos pobres. Aí João diz aqui no versículo 6, ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa onde se colocava as ofertas, tirava o que nela se lançava. O cara era ladrão. Você vê quem não é ovelha, ele é capaz de vender até a própria alma por dinheiro. Judas amou o dinheiro, Judas amou o poder,
Judas queria ser uma pessoa importante. Ele não deu a mínima quando Jesus disse: o maior dentre vós será vosso servo. Lembra que Jesus disse isso? Ele disse: olha, o maior dentre vocês será o servo dos outros. Então, se você quer ser o maior, se você quer ser o tal, se você quer aparecer, se você se julga melhor do que os outros, ele diz: você vai servir aos outros. Os outros não vão te servir, não. Você que vai servir a eles, você que vai ser servo deles. Ele não deu a mínima para isso. Não deu a mínima. Amém? Aqui no livro de João, capítulo 13, versículo 21, quando Jesus celebrava a Páscoa, João, capítulo 13, versículo 21 em diante. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então, os discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a Jesus a quem ele está se referindo, quem é que vai trair ele? Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é esse? Quem é que vai te trair? Aí Jesus disse: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, molhou no vinho, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Segura um pouco aqui. É por isso aqui que você vê que às vezes tem pessoas, mesmo participando do culto, mesmo ouvindo a palavra da verdade, mesmo tendo o privilégio de ouvir o que nós ouvimos aqui nessa igreja, passa meses, anos, e não consegue apresentar o fruto do Espírito Santo. Por isso que as pessoas que não têm visão espiritual dizem: como é que pode? O pessoal lá fora diz muito isso, né? Como é que pode? Vive dentro da igreja, olha o tipo de comportamento. Porque não entende, não tem visão. Está dentro da igreja, está ouvindo a palavra, e mesmo assim não consegue apresentar o fruto do Espírito Santo. Quem é essa pessoa? Ou quem são essas pessoas? O joio no meio do trigo. Não tem jeito, não consegue. No Salmo 109, deixa eu mostrar aqui. Salmo 109, versículo 17. Encontraram? Salmo 109, versículo 17. Diz assim: amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Olha, os inimigos de Deus, irmão, eles amam a maldição. Quem vive uma vida de erro, quem vive uma vida de mentiras, quem vive, mesmo estando na igreja, falando palavrão, se prostituindo, adulterando, está dentro da igreja, mas na calada da noite, vai para as noitadas, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Amou a maldição. Você sabe o que é uma pessoa amar a maldição? Não querer a bênção. Você já imaginou uma coisa dessa? Judas amou a maldição, traiu Jesus, preferiu ficar do lado dos inimigos de Jesus Cristo, ficar do lado dos falsos líderes, ficar do lado da falsa religião, amou a desonestidade, amou o dinheiro. Olha aqui, amou a maldição, não quis a bênção, aparte-se dele, está aqui. Você crê nisso? Judas só tinha olho para as coisas do mundo. Por isso, na igreja de Jesus, irmão, hoje, em toda a face da terra, no meio dos verdadeiros discípulos, tem muito Judas. Gente que vende Jesus pelas coisas do mundo, troca Jesus pelos prazeres do mundo, gente que trai, gente que é infiel, gente que mente, gente que faz um escarcéu no meio dos discípulos. Agora, pastor, Judas suicidou-se. Suicidou-se. Por que Judas suicidou-se, hein? Você sabe? Aqui mesmo, Salmo 109,
Versículo 9 em diante. Salmo profético. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errante os seus filhos, e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo que tem, lance mão ao usurário, do fruto do seu trabalho, esbulhem-nos os estranhos. Olha que coisa impressionante. Tudo que a esposa de Judas e os filhos possuíam, a palavra diz, vão ser tirados deles pelos exploradores. Vai aparecer gente que vai tirar proveito da situação, perdeu o marido, ficou sem nada, e vão tomar tudo. Isso aqui foi profetizado 1000 anos antes de Judas nascer. Por isso que ele se suicida. Olha como é triste uma pessoa ser filho do diabo. A família fica desamparada. A família paga as consequências. Paga um preço caríssimo. Amém? Volte no livro de João, capítulo 2. Livro de João não, primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 de João, capítulo 2. Versículo 15 e 16. Agora diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Que mundo é esse, hein, irmão? Que mundo é esse, igreja? Mundaion, que significa o mundo da perdição. Não ameis o mundo da perdição, nem as coisas que há nesse mundo. Se alguém amar o mundo, Mundaion, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos malignos da carne, as paixões da carne, os desejos por coisas erradas, a concupiscência dos olhos, sabe aquela coisa que vê e deseja e parte para cima? E depois diz que eu estou com minha testosterona em alta. É mesmo, é? Você quer enganar você mesmo, né? Tá bom. Então continue se enganando. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso aqui não é praia. Isso aqui Deus não está condenando você desfrutar de um lazer saudável. Não. Ele está dizendo, não ameis o mundo, as coisas do mundo da perdição. Drogas, álcool, imoralidade, a desonestidade, o aborto, a mentira, a prostituição, o adultério, a violência, o racismo, as conquistas ilícitas. Não ame isso. Tenha ódio disso, odeie essas coisas. Odeie isso aí. Né? Se alguém ama ainda essas coisas, o amor do Pai não está nele. Não está nele. Né? Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 26. Mateus capítulo 16, versículo 26. Todos acharam? Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Você vê, às vezes a pessoa ganha dinheiro, conquista fama, poder, mas de forma ilícita, através de desonestidade, através de mentira, através de trapaça, puxando o tapete do outro, prejudicando o outro para o cara poder se dar bem na vida. Tem gente que aceita até a vitória do time que ele torce, mesmo que a vitória seja feita com gol de mão. Com gol de mão é melhor ainda. Mas foi irregular, não é justo isso. Ganhou errado. Aí é que eu gosto. Já ouviu isso aí? Aí é que eu sinto prazer. Vou te dizer uma coisa para vocês. Depois que Deus iluminou os meus olhos, que essa palavra da graça penetrou na minha mente, desceu para o meu coração e transformou a minha vida, eu não vejo mais futebol como eu via antes. Porque o futebol, e outros esportes também, é muito usado para imputar sofrimento às outras pessoas. Por que que o torcedor do Fortaleza torce desesperadamente para o Fortaleza ganhar do Ceará? Para poder sacanear o outro.
E vice-versa. E vice-versa. Né? O objetivo não é assistir um jogo, poxa, legal, ó, ganhou o melhor, jogou bem demais, né, pai? Parabéns. Ô, eu sou Fortaleza, Ceará ganhou, mas tinha que ganhar mesmo, meu irmão. Puxa vida, que jogou muito bem hoje, viu? Não é assim não. O que motiva ele torcer pela vitória do time é pegar o colega, o vizinho, o amigo e ficar tirando sarro, curtindo com o sofrimento do outro. Então é usado para imputar sofrimento aos outros. Eu parei com isso. Hoje eu assisto o jogo, torço pelo Flamengo. Tá jogando ruim, mas não tem quem me obriga a torcer para ele ganhar. Eu digo, não merece ganhar, quem merece ganhar é o outro. Se ganhar, a maior injustiça do mundo. Meus filhos assim, pô pai, tu também, hein? Digo, meu filho, é porque você não está no meu nível ainda de espiritualidade. Tem que perder, não é justo. Aí eu vou torcer por uma coisa que é injusta. E se ganhar, eu não fico ligando para fulano, para Beltrano. Sabe como a turma faz, né? Liga logo pro outro. O Fortaleza ganhou, cara, vou ligar para fulano, que é do Ceará. E aí, viu lá? Não te falei? Vi! Quer dizer, ele sente prazer com a dor do outro, sente prazer com o sofrimento do outro. Não é um prazer pelo esporte. É um prazer pela dor do que está torcendo pelo outro time. Ou estou falando alguma bobagem? Irmãos, uma pessoa que ama o esporte, ela torce, mas ela não foge das regras que diz vença o melhor. Ela não foge disso. Que vença o melhor. Eu adoro assistir jogo de vôlei da seleção brasileira. Que é a melhor seleção de vôlei do mundo. A que mais conquistou títulos mundiais é a do Brasil. Em segundo lugar, da Itália. Esse final de semana passado, jogou Brasil e Itália. Jogou sexta, a Itália ganhou de 3-1. Eu não pude assistir, não consegui assistir. Mas sábado, teve o segundo jogo, eu gravei e depois fui assistir. Meu irmão, que seleção de vôlei a Itália montou. Timaço! O nosso pode até se recuperar. Não sei se treinou, não teve muito tempo para treinar, não sei, não importa. O que importa é que o que eu vi, eu jamais torceria pela seleção ganhar. É injusto. Eu digo não. E graças a Deus que o rapaz da Globo News, da Sport TV, que estava transmitindo, ele disse, olha, tem que dar a Itália, é justo a Itália ganhar. Que timaço! Isso está certo. Isso está certo. Então a gente alcança essa maturidade, sabe? O esporte, sempre lembrando da regra que vença o melhor. Amém? Abra em Tito, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante. Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante. Paulo diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Que todos os homens? Todos os homens que ele predestinou. Não é universalismo, não, se manifestou salvadora a todos os homens, mas tem homens que não querem, não tem nada disso aqui. São todos os homens que ele predestinou. Educando-nos, olha o que é que a graça faz, ela nos educa. Para quê? Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Paulo disse, olha, diz essas coisas, exorta com toda a autoridade. Diga que a graça de Deus nos educa, para que a gente renegue as paixões mundanas, para que a gente viva nesse século, no presente século, sensata, justa e piedosamente. Se você está ouvindo a graça
e a graça não te educa, você não nasceu de novo, querido. Você não é ovelha dele, mas não é mesmo. Não é mesmo, de jeito nenhum, né? Tiago, capítulo 4, versículo 4. Olha o que ele diz aqui agora. Infiéis, como tem gente infiel. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Vocês não compreendem isso? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, o mundo aion, o mundo da perdição, constitui-se inimigo de Deus. Chama de infiel, diz, olha, vocês não compreenderam que ter amizade com as coisas desse mundo, com as pessoas desse mundo da perdição, é inimizade contra Deus? Pois se você quiser ser amigo desse mundo aion, viver as coisas do aion, praticar as coisas do aion, conviver com gente do aion, você se constituiu num inimigo de Deus. Você é inimigo de Deus. Quantos inimigos de Deus existem e às vezes sentados dentro de um templo? Quantos? João, capítulo 7, livro de João, capítulo 7, versículo 7. Olha o que Jesus falou aqui. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Isso, olha, por enquanto, o mundo não pode odiar vocês, mas na hora que vocês começarem a fazer o que eu faço, na hora que vocês começarem a dar testemunho de que as obras desse mundo aion são más, aí eles vão odiar você também. Ele disse aqui na frente, ó, no capítulo 15, desse mesmo livro de João, por que eles odiavam Jesus? Jesus não fazia mal a ninguém, só fazia o bem, curava doente, aliviava a dor dos sofridos, né? Tinha sempre uma palavra de conforto, falava de amor, de paz, de amizade, só coisas maravilhosas. E por que eles odiaram tanto? Porque Jesus chegava e dizia, olha, as obras de vocês são do diabo, são más, vocês são perversos, vocês não prestam. Aí a turma sentia um ódio mortal. Então vamos lá, João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Quem é de Deus e vive a palavra de Deus, tem que ser odiado pelo mundo. As pessoas do mundo aion vão odiar você, teu vizinho vai odiar você, teu parente incrédulo vai odiar você. As pessoas no teu trabalho vão te odiar. Por quê? Porque a tua maneira de viver, correta, santa, justa, piedosa, está testificando que as obras deles são más. Eles odeiam isso, detestam isso. Por que o nosso ministério é tão odiado? A gente faz mal a alguém? Não. A gente prega a palavra da verdade, a gente não faz comércio com ninguém, não explora ninguém, não ensina mentira, só ensina coisas boas, né? E por que nós somos tão odiados? Porque eles não suportam um povo que viva a verdade da palavra. Eles não suportam que apareça alguém com a coragem de pregar a palavra como a palavra tem que ser pregada. Aí desperta uma ira, desperta um ódio. Vire a página no capítulo 17 de João, versículo 14. Jesus disse: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não. Eu lhes tenho dado a palavra, a verdade. Não é isso que ele nos deu? Por que o mundo nos odeia? Porque ele nos deu o que ele não dá para quem é do mundo aion. Ele não dá para quem é falso pastor. Ele não dá para quem é falso cristão. Aí eles odeiam. Porque eles não são do mundo. Nós não somos do mundo. Jesus disse, como eu também não sou.
Por isso, irmão, o diabo, olha como é que o diabo trabalha. Ele usa as coisas boas da criação de Deus para disseminar suas diabolices. Por exemplo, o diabo usa a ciência médica para promover o aborto. Ciência médica não é uma coisa boa? É. Mas na hora que se usa a ciência para provocar aborto, é horrível. Usa a agricultura, o solo que Deus criou, para produzir o que não presta. Plantar maconha para servir de droga. Cocaína. Ele usa coisas boas da criação de Deus. Usa a educação para promover o homossexualismo. Vocês não veem agora? O governo do PT, essa luta já vem há 2 anos, quer porque quer colocar nas escolas públicas uma cartilha para meninos de 7 anos em diante, dizendo que eles têm o direito de fazer a escolha sexual que eles querem viver. Que não é nada demais um menino de 7 anos se beijar na boca com outro menino, uma menina sentir prazer de se abraçar com a outra menina, namorar uma menina. Querem porque querem. A educação não é uma coisa boa? É. Mas o diabo usa as coisas boas que Deus criou para disseminar suas diabolices. Para disseminar os seus ensinos heréticos. Usam os meios de comunicação para destruir os padrões divinos de conduta moral, de conduta espiritual, os valores de família. Você vê, comunicação é uma coisa muito boa. A televisão é uma invenção extraordinária, maravilhosa, espetacular. Mas o diabo usa aquilo que é bom, aquilo que Deus deu sabedoria ao homem para criar, para inventar, para disseminar as coisas ruins dele. Destruir os valores morais. Aí o cara vai e faz uma novela, aí bota na novela mulher com mulher, homem com homem. Filho se rebelando contra pai. Aí vai servindo de exemplo para as outras pessoas. Por isso que eu digo, olha, esse mundo Aion aqui, esse mundo das trevas, ele é organizado em sistemas. Por exemplo, o sistema político, o sistema financeiro, o sistema econômico, o sistema cultural, o sistema religioso. Ele se introduz nos sistemas, cria seus sistemas, para se tornar hostil a Deus. Isso você vê no sistema econômico, no sistema político. O cara se elege um deputado, um senador, para ir para Brasília defender homossexualismo. Está usando o sistema que o diabo criou. Ele vai criando sistemas que são hostis não apenas a Deus, mas ao povo de Deus também. Então, se você é de Deus, como eu creio que você seja, você não pode amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Você tem que ter um tipo de conduta que prove para quem olha para você qual é o teu clube. Ah, pastor, o senhor não sabe como é difícil, pastor. A gente trabalha com incrédulo, a gente trabalha no meio de gente ímpia, é duro, pastor. A gente é tentado. Sim, e daí? Chega e mostra logo qual é o teu clube. Eu sou cristão, eu sou de Deus. Hã? É. Começou rodinha, falando de mulher, de palavrão, piadas indecentes. Não, meu irmão, dá licença. Não dá para mim não, isso aí não é coisa para cristão, eu sou cristão de verdade. Aí os caras vão olhar assim, rapaz, ele é diferente dos que eu conheço. Passa uma mulher, fica a macharada toda devorando com os olhos. Se eu pegasse ela, eu fazia isso. Aí você, não, ops, que é isso, rapaz? Você não gosta não? Gosto da minha. A minha me satisfaz plenamente. Aí você começa a ser respeitado. O problema é que as pessoas não querem assumir a sua condição de cristão. Querem fazer média. Sabe? Quer agradar a Deus e agradar o diabo.
quer um pé no mundo, um pé na igreja. Ela quer uma hora nas trevas, outra hora na luz. Não vai ser respeitado. Aí vai ser difícil. Extremamente difícil. Muito difícil. Como eu disse, eu viajo de carro, de ônibus, de avião, sozinho. Eu nunca encontrei nessas minhas viagens uma mulher que olhasse para mim e dissesse, opa, eu vou tentar ele. Não. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque eu sei me comportar, eu sei dizer quem eu sou, sem dizer uma palavra. Para num restaurante, fala, olha, 10 minutos para lanchar. Eu for ali, eu estou fazendo minha merenda, não estou olhando para mulher nenhuma, estou na minha, cara fechada, não tem ninguém para eu rir, eu não vou rir para eles, fico na minha aqui, ó. Quem é que vai querer encostar? Ninguém. Ninguém. Agora, se eu descesse, tudo bem aí? Oh, legal. E o cara olhou para mim, ó. Esse é dos meus. Que respeito eu teria? Nenhuma. Nenhum respeito. Absolutamente nenhum. Né? Nenhum respeito. Então aprenda isso. Aonde quer que você esteja, mostre logo qual é o teu time. Qual é o teu time? O meu time é o reino dos céus. O meu time é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O meu time é o time de Deus. E prove que é. Prove que é. Não adianta dizer que é Fortaleza e por trás está torcendo pelo Ceará. Tem gente que é assim. Né? Diz que é uma coisa e é outra. E faz outra coisa completamente diferente. Não pode. Então, seja grato a Deus, irmão. Porque foi o próprio Deus quem te buscou. Se você é uma ovelha, foi Ele que te buscou. Você já imaginou? Pare para pensar nisso. O Deus Todo-Poderoso. Você quer ver uma coisa? Se a presidente Dilma fosse na tua casa de surpresa e dissesse, olha, eu escolhi você, vim te buscar para você ficar uns dias comigo lá em Brasília no Palácio. Qualquer uma aqui ia ficar vaidoso, né? Caramba, presidente mesmo. Eu resolvi, peguei uma lista e vi o teu nome sem saber nem quem era você e digo, eu quero esse aqui. E vim, você vai comigo de avião, no avião presidencial, você vai ficar lá no palácio, você vai dormir na melhor cama, vai comer a melhor comida, vai ter hora para bater papo comigo, com a presidente. Qualquer um de nós aqui ficaria lisonjeado. Uma presidente. Eu estou falando do Deus Todo-Poderoso. O Deus Criador dos céus e da terra. Um dia ele disse, agora é a hora de eu buscar o meu filho Orlando, a minha ovelhinha. Eu não sei onde é que Orlando estava. Estava canes, batatas fritas. Ele já disse ali, estava no Mé, na Manguaça. Né? Aí Deus disse, chegou a hora. Foi lá, vem cá, meu querido, vem cá, eu te amo muito, vou te tirar dessa vida. Você não vai mais continuar nisso não. E tirou. E tirou. Chegou a hora. Vou buscar o meu filho, Carlos Augusto. Onde é que Deus te buscou, Carlos Augusto? Da sucursal do inferno, ele disse, da universal. Você pensa que sai dali sem Deus tirar? Não sai não, querido. Só sai se Deus tirar. E Deus só tira os dele. Não tem como sair. Você acha que eu sairia da universal por minha vontade própria? Tá louco, meu irmão. A carne não deixa. Muito dinheiro, muita grana, muito prestígio, todo o poder do mundo, tomando conta de um país inteiro, sendo bajulado por todo mundo. Só faltava ser carregado num andor. Você acha que a pessoa larga isso pela própria carne? Não larga, não. Tem que ser uma ação sobrenatural de Deus. Tem que ser uma ação sobrenatural de Deus. Por isso, Deus me tirou de lá. Foi Deus que tirou você também, Carlos Augusto. Amém? Chegou a hora de eu buscar a minha filha Magda. Deus tirou a senhora da onde? A senhora era católica, espírita. O que é que a senhora era?
católica. Por sua própria vontade, a senhora teria largado? Não largaria. Eu sei porque eu já fui também. A gente batia o pé, sou católico e vou morrer católico, né? Como é que vai sair de um lugar desse? Como é que vai largar isso? Chegou a hora de eu buscar a minha ovelha. Essa que está mais gordinha, ripardo. E onde é que Deus te buscou? Como é que tu estavas? Nas drogas, nas bebedeiras e na prostituição. Prostituindo e se prostituindo, ele está dizendo. Você acredita que esse homem estava viciado em drogas? Você acredita que esse homem largou a mulher e os filhos e foi se envolver com uma vagabunda? Mulher que se envolve como casada é vagabunda. Se envolveu com uma pistoleira, influenciado pela droga, pelo diabo, pelo Satanás, lá no fundo do poço. Tu sairia de onde tu estava por si mesmo? Não sai porque não tem força para sair. Não tem força para sair, está morto. Por que saiu e está hoje aqui? Por que reconstruiu a família? Quem é que buscou esse homem? Deus. Deus. Você sabe o que é Deus ter ido lá? Olha a vida que esse cara está vivendo, hein? Maconha, cocaína. Olha lá. Uma mulher em casa, a esposa dele, com uma vagabunda dessa que devia ter ele e mais uns 10. Mas o cara sempre acha que não tem, né? Não é assim? Mulher pode ser a mais pilantra. Ele está com ela, ele diz, não. Tá por interesse em dinheiro. O cara diz, não, tá interesse em dinheiro não. Ela me ama. Ele não quer se conscientizar, não quer credicar, é o que atrai ela. Entendeu a piada? Ninguém entendeu, né? O que atrai ela é acreditar. Cartão de crédito. Quanto mais saldo, mais ela se enche de amor. E o bobão fica achando que é mesmo. Fica achando que é verdade. Tá aí, ó. Vida transformada. Irmão Menezes. Você sabe o que é tirar um homem devoto de São Francisco? Aquele rabinho de cavalo que ele usava era uma promessa para São Francisco. Mas depois ele se converteu, pastor, tem problema continuar? Não, isso não vale nada. Até achava que ele tinha um tchan diferente do irmão, com aquele rabinho de cavalo dele, né? Eu gostava. Era devoto. E esse homem trabalhava na televisão aqui em Fortaleza, trabalhou na TV Jornal não, TV Cidade, TV Jornal em Recife, na TV Cidade, trabalhou na TV... no canal 10, canal 5. Esse homem, o que esse homem viu de patifaria de pastores, você não faz ideia. Quantos anos eu gravei com ele? Só que ele nunca viu patifaria em mim. Nunca viu. Sempre me viu na minha. Sério. Naquele tempo já era assim, né, irmão Menezes? Pregava errado, mas pregava sério. E isso mesmo, irmão. Porque eu acreditava que era verdade. Estava morto. Como é que 30 anos depois, Deus faz esse homem vir bater aqui, ouvir uma rádio, me encontrar através da rádio, vir fazer seminário, ser tocado pela palavra, já com... Ele disse assim, ele ouviu na rádio, ele ouviu na Metropolitana, disse, não, o nome é o mesmo, mas não é ele não. Pregando isso aí, dessa maneira aí, é outro. Mas não é aquele de jeito nenhum, aquele é corrente, óleo, demônio, diabo, Satanás. Aí veio fazer o seminário. Veio só para me ver, foi, irmão? Para tirar dúvida. Vocês entenderam o que ele falou? Ele veio para tirar dúvida. Será que é aquele pastor Carlos que eu conheci há 30 anos lá? Eu vou lá tirar a prova dos 9. Aí chegou aqui, cadê esse pastor Carlos? Quero ver quem é ele. Não, olha, irmão, falta 10 minutos para a aula, ele te atende depois. E eu quero lá saber de aula, eu não tenho nada a ver com aula. Aí saiu e foi embora. Ele chegou ali fora, sentiu Deus e volta, garoto. Volta. Sentou-se, assistiu a aula, né, irmão? Eu te atendi depois
logo a pré-existência pela proa, né? Para causar um impacto. Depois eu atendi. Ele ia viajar para a Alemanha. Tem um filho que é psicólogo lá no Vaticano. Do Vaticano. Ele já ia para a Alemanha, o filho dele pagava as passagens. E ele disse pro filho, não vou não. Que é isso, pai? Tá tudo certo? Não, aconteceu uma coisa comigo aqui que não dá mais para eu ir não. O que aconteceu contigo? Aí ele foi explicar. Que tá ficando doido, velho? Não, tô ficando doido não. Agora que eu tô ficando com o juízo perfeito. Doido eu era antes. Agora que consertou tudo. Quem fez isso? Deus. Tá vendo? Amém, irmãos? Pô, tem tanta coisa para falar, mas a hora... Ai, passa correndo. Como é que é? Ele está dizendo que ainda está engatinhando. Ainda está engatinhando. A coisa mais difícil é ver o irmão Menezes faltar um culto. Quando ele falta, fica todo mundo preocupado. Pastor, o irmão Menezes não veio, você ouviu? Vi. Deve estar doente. E o pior é que ele não usa celular. O senhor veio de bicicleta hoje. Tá vendo? Olha aí. O senhor mora onde, irmão Menezes? O senhor mora onde? Eu sei onde é. Veio de bicicleta. É. Que dia foi que o irmão faltou? Essa semana o irmão faltou um culto. Foi terça-feira? Foi semana passada? Foi domingo quando eu estava aqui. Aí o pessoal, eu digo, o irmão Menezes não veio. Falei com o irmão Ruth. Aí Ruth disse, não veio. Aí todo mundo preocupado. Porque quando ele não vem, deve estar doente. E o pior é que ele não usa celular. Imagina aí, como é que faz? Viu? Não tem nem como ligar, tem que esperar ele aparecer. Né? Parabéns, irmão Menezes. O senhor é um exemplo para mim, inclusive. O senhor não sabe como eu me orgulho ver o senhor com essa dedicação. O senhor sabe que quarta-feira as irmãs fazem feirinha. Terça-feira, é porque tem gente que nem observa. Eu observo tudo. Termina a aula de seminário, tá lá o irmão com o carrinho de mão, botando para fora todas aquelas caixas de roupa, de troço. Quarta-feira, ele vem para cá, dá toda assistência às irmãs. Acaba, ele guarda tudo. Ainda cuida dos gatinhos. É, tem uns gatinhos que ficam aí, ele vai lá, dá comida, bate um papo. Claro. Amém, irmão? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça que o Espírito falou com a igreja nessa noite. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Olha, vou falar uma coisa. As pessoas acham que ser adorador é isso aqui. Oh, Senhor, estou te adorando, estou te louvando, tu és o meu Deus. Isso é adoração também.
Mas a verdadeira adoração não é essa aqui não. A verdadeira adoração é o nosso modo de viver. Quando você vive de acordo com a palavra, você está adorando a Deus. Então você adora a Deus no teu trabalho, você adora a Deus dirigindo o teu automóvel. O cara vem de lá, dá uma fechada em você. Como é que você reage? Você adora a Deus no convívio com os teus vizinhos. Você adora a Deus na maneira de você educar teus filhos, na maneira que você se comporta em casa, como pai, como mãe. Essa é a verdadeira adoração. Aqui é apenas o acabamento, sabe? É apenas o acabamento. Está tudo pronto, o carro já foi montado, tudo no lugar, e vai para o setor da fábrica quando o cara dá uma polida para tirar o pó, mas já está pronto. Não pense que a adoração é só isso aqui não. Faz de mim um verdadeiro adorador. Quem adora, adora às 24 horas do dia. Amém? Amém. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, oh Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, quando nós cantamos, faz de mim, ache em mim um verdadeiro adorador, nós estamos dizendo que o Senhor ache adoração em todas as nossas atitudes. Que o Senhor ache adoração na nossa maneira de falar, na nossa maneira de se relacionar com os irmãos da igreja. Se não há um relacionamento sadio, saudável, respeitoso, de amor, não há adoração. Quando a gente age de uma maneira contrária a Deus, você está adorando o diabo. Ou você adora a Deus ou você adora o diabo. Ache em mim um verdadeiro adorador. Adorador na maneira de tratar as pessoas. Adorador como um marido que ama a esposa,
como esposa que é submissa ao marido. Adorador quando está sozinho e ninguém vê o que você pode estar fazendo. Aí você vê se ele é verdadeiro adorador. Porque tem gente que não faz coisa errada enquanto está debaixo dos olhos dos irmãos. Não, tem um irmão ali que está olhando, ó, tem um irmão ali que está me vendo. Mas quando ele se vê num lugar que ninguém está vendo, ele esquece que Deus está. E aí começa a fazer suas diabolices. Aí ao invés de adorar ao Senhor, está adorando ao diabo. É uma adoração inversa. Então o verdadeiro adorador, ele é adorador pela sua conduta, pela sua maneira de pensar. O verdadeiro adorador não pode ser uma pessoa maliciosa, não pode ser uma pessoa avarenta, não pode ser uma pessoa fofoqueira, não pode ser uma pessoa caluniadora, não pode ser uma pessoa desonesta, não pode ser uma pessoa idólatra, não pode ser insubmissa, porque senão não é adorador, é adorador do diabo, não é adorador de Deus. Ache em mim, ó Deus, um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador, até quando ele erra, ele é humilde para reconhecer que errou. Ele reconhece que errou, ele sente um arrependimento no fundo da alma. Se ele pudesse cavar um buraco e se enterrar, ele se enterrava. E ele passa a sentir ódio daquilo que ele fez e não torna mais a fazer. Quem não é adorador não sente arrependimento, sente remorso. Remorso não é arrependimento. Judas sentiu remorso, ele não sentiu arrependimento. Os bandidos matam, aí quando são presos, estão com um remorso tão grande, chora. Não se arrependeu, ele sentiu remorso. E alguns nem isso sentem. O verdadeiro adorador não. Ele se arrepende, ele é humilde, ele dá a mão à palmatória, ele não sossega enquanto ele não se conserta com Deus. E só há conserto com Deus quando o arrependimento é verdadeiro, é sincero, é do fundo da alma. Porque nós podemos enganar a quem a gente queira enganar, mas nós jamais conseguiremos enganar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Nós temos a capacidade de enganar uns aos outros, mas jamais teremos a capacidade de enganar a Deus, porque os olhos do Senhor estão fitos sobre todos que habitam na terra. Nada passa oculto aos olhos de Deus.